E aí, pessoal, como estão? Tudo bem? Muito cansados de estar em casa? Tá difícil, né? É uma situação que a gente nunca tinha passado. Estamos aprendendo juntos a lidar com isso. Até a questão da escola, né? Bastante trabalho, bastante pesquisa, mas estamos tentando fazer o melhor para vocês não ficarem desassistidos, né? Um vídeo totalmente improvisado, atividades para copiar, pesquisa para fazer, mas é a forma que nós estamos achando de ajudar vocês a não parar. Bom, nós tínhamos em aula trabalhado então a questão de desenvolvido, subdesenvolvido, capitalista, socialista. E o primeiro dia que eu pedi para vocês a atividade, eu pedi para vocês pesquisarem a questão. Olha, meu mapa, lindo como sempre, né? Então vejam aqui, ó, a questão. Puxa vida, e agora? Vou virar. A questão da divisão regional da América. Essa tecnologia me domina. Ó, Canadá, Estados Unidos e México formam a América do Norte. Eu circulei aqui representando aqui os países da América Central, que estão unidos ao continente, e as ilhas, né? Desenho perfeito. Então, mais uma vez, a América Central, porque está no meio das duas porções maiores, tá? E aqui a América do Sul, onde a maior parte fica no hemisfério sul. Então, lembrando que o hemisfério sul está para baixo da linha do Equador, mas como nós temos uma posição predominantemente no hemisfério sul, então a gente chama de América do Sul, tá? Então, essa é a divisão regional do continente americano, em forma de localização, em questão geográfica mesmo. Depois a gente vai ver a divisão regional da América em questão econômica, né, de ocupação, de colonização, que daí é um pouquinho diferenciado. Mas num primeiro momento tinha pedido para vocês verem a questão de divisão regional. E também, né, a questão dos climas. Então, por isso que eu desenhei aqui, coloquei os trópicos, a linha do Equador, lá em cima o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador e o Círculo Polar, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. O único, na verdade, paralelo que não passa aqui no continente americano, desses que os principais, é o Círculo Polar Antártico, que está mais abaixo um pouquinho, então não pega no nosso continente. Essa localização, então, aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, toda essa porção do meio da América aqui, ó, que pega parte da América do Sul, toda a América Central e um pedaço do México, fica nesta área climática chamada zona equatorial ou intertropical, que é entre os trópicos. Nesses lugares está os climas tropical e equatorial. O clima tropical, predominante aqui no Brasil, né? Lembrando que o tropical ele tem a característica de ser quente o ano todo, com verão chuvoso e um inverno seco. Característica vegetal, o cerrado, aqui no Brasil, aqui na América, né? O cerrado. Porém, o clima tropical tem uma subdivisão. Então, aqui no Brasil mesmo, nós temos o tropical úmido, que é próximo ao litoral, então é mais chuvoso, onde aparece a floresta tropical. Tem o clima tropical de altitude, que no lugar de serras, lugares mais altos, portanto, menos quente, né? Vamos dizer mais frio, mas não é frio como aqui. O que nós temos? Desculpa, tá, gente? É que eu tentei dar um pause ali e não consegui. O que nós temos de vegetação referente ao clima temperado? A floresta temperada, Estados Unidos e Canadá, floresta temperada.
Aqui no sul do Brasil a gente chama de mata de araucárias. Tanto a floresta temperada quanto a mata de araucárias é composta por pinheiros. E os pinheiros são adaptados ao frio, tá? Então, é característica das matas de clima temperado. E também lá no hemisfério na América do Norte, como aqui na América do Sul, outra vegetação do clima temperado, o clima subtropical, são os campos. É uma vegetação rasteira, vegetação de gramíneas, né? Apropriados para o desenvolvimento da agropecuária, porque é uma vegetação rasteira, com uma fertilidade dos solos associada ao clima. São regiões também que têm bastante áreas hídricas, né, rios. Então, tudo favorece, então, o desenvolvimento da agropecuária. É, né? Uma combinação de fatores. O clima, os campos, a hidrografia. Então, a gente vai ver depois, quando nós trabalharmos a parte econômica, que essas áreas correspondentes às áreas temperadas são áreas de grande desenvolvimento agropecuário, tá? E lá no Canadá, lá em cima, lá, lembrando que tem o Canadá e tem a Groenlândia e o Alasca, que pertencem aos Estados Unidos, regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. Acima do Círculo Polar Ártico, nós temos o clima polar e o clima frio, né? São diferentes, mas eu disse para vocês no áudio lá que vocês podiam fazer junto, porque a diferença do clima polar para o clima frio é a intensidade de frio. O clima polar é mais frio do que o clima frio, né? Mas ambos é frio o ano todo. Então, a diferença é a intensidade de frio. No clima polar, normalmente não faz temperatura positiva. Inverno e verão é negativo. E o clima frio no verão pode fazer aí temperaturas positivas, né? 5, 10, 12 graus positivos. Mesmo assim, segue sendo frio. Então, a diferença é a intensidade de frio. Vegetação típica, a tundra, que também é uma vegetação rasteira, e a taiga, que é uma floresta, né? A taiga é a floresta de coníferas, que é uma árvore, um pinheiro também, mais uma vez, assim como a floresta temperada, mata de araucárias, a taiga é a conífera, taiga ou floresta de conífera é a mesma coisa, ou floresta boreal, tem 3 nomes para facilitar. Ela é uma floresta de pinheiros adaptada à queda de neve. A neve cai, acumula ali, mas em alguns dias a neve escorrega para o solo por causa do tipo de folha. Então, a floresta resiste à baixa temperatura. Então, esses são os 2 tipos de vegetação de clima polar e clima frio. E ainda a gente tem o frio de montanha. Aí não tem uma área climática específica. O nome já diz frio de montanha, então é no alto das montanhas. Mesmo aqui, ó, por exemplo, toda essa região do oeste da América é montanha. Vocês copiaram lá sobre o relevo, a gente vai ver depois. Então, aqui, por exemplo, Peru, Equador, no alto da montanha, teoricamente, por estar próximo ali no Equador, tinha que ser calor, mas não é. No alto das montanhas é o frio de montanha, então vai ser frio, tá? E a vegetação vai variar conforme a altitude, então a vegetação varia de campos, florestas, campo de novo, até o alto das montanhas que não tem vegetação nenhuma, porque é o topo coberto por neve, porque não se desenvolve vegetação em função da neve. Tá? Então pessoal, eu sei que são muitos climas. Não, coisa nenhuma, faltou o clima desértico, que eu falei antes, mas não especifiquei. Nós temos o clima desértico ainda aqui na Argentina, no Chile, na Argentina, no México, nos Estados Unidos. A gente tem deserto, né? Lembrando que o deserto tem como característica principal a falta de chuva.
e a grande amplitude térmica diária, ou seja, grande diferença de temperatura do dia para a noite. Aqui na América, nós só temos desertos quentes, que é aquele que faz muito calor durante o dia e frio durante a noite. E nós temos desertos no mundo que são desertos frios, né? Mas aqui a gente só tem deserto quente. Então, essa questão assim, de ser muito calor de dia e muito frio de noite, a gente acha que qualquer deserto é assim, não é. Isso tem um nome para isso: amplitude térmica. Grande diferença de temperatura do dia para a noite. E escassez de chuva. Então, essa é a principal característica dos desertos, onde a vegetação também são plantas xerófitas ou xerófilas, que são plantas adaptadas à falta de chuva, como os cactos, ou os oásis, né, que são áreas localizadas no deserto onde há a água. E daí tem vegetação e é onde as pessoas vivem no meio do deserto, né? Mas aqui no Chile a gente tem deserto de sal também, então tem algumas diferenças aí em relação ao continente. A América é muito grande, é o continente mais extenso no sentido norte-sul. Olha o que eu falei, é o mais extenso no sentido norte-sul, não é o maior continente do mundo. O maior é a Ásia, mas no sentido norte-sul é a América. Então, por causa dessa grande extensão, tem todos os tipos de clima aqui na América. Por isso que vocês quase morreram copiando, né? Mas não adianta, se a gente estivesse na aula, vocês iam copiar da mesma forma, tá? Então, porque na América tem todos os climas que podem existir no mundo, em função do que os climas são definidos pelas zonas climáticas. E as zonas climáticas, que é a principal característica que define o clima, tem todos os outros fatores, né? E as zonas climáticas, elas são relacionadas a essas linhas aí, ó, trópico, a linha do Equador, círculo polar. Então, como pega todos esses paralelos principais, tem todos os tipos de clima, tá? Depois eu gravo, então, uma explicação sobre o relevo, que foi aquele textinho que vocês copiaram, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Alta tecnologia, olha aqui, trancou. Olha aqui, ó. Aí, o mapa, vamos virar de novo. Ai, Jesus. O mapa do relevo da América. Ó, todo esse cor mais escura que esse marrom são as montanhas em todo o oeste da América, que se formaram em função do encontro das placas tectônicas. Então, por isso que todo esse oeste da América aqui é formado por montanhas, aonde tem os vulcões, né? Na porção central da América predominam as planícies centrais, aonde estão os campos e automaticamente a produção da agropecuária. No litoral da América, na porção leste, nós temos as serras, os planaltos, as áreas de planalto. Então, foi aquela questão que vocês copiaram ali. A característica principal, então, é a questão... Ai, me perdi. É a questão... Vamos virar de novo. É a questão da formação montanhosa no oeste, e só tem montanha na parte oeste da América. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem montanha. No Brasil, o lugar mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 3.014 metros de altitude, mas não é uma montanha, porque as montanhas estão em áreas de encontro de placas tectônicas. Então, o Brasil está no meio de uma placa. Então, no Brasil não tem montanha. Tem serra, né? Morro, mas montanha não. E o lugar mais alto da América é o Monte Aconcagua, com... Puxa vida, me esqueci agora. 6.900 e alguma coisa, quase 7.000 metros de altitude. Se a gente for comparar, o mais alto do mundo é o Everest, com quase 9.000 metros, 8.858. E o Aconcagua, que está aqui, ó, bem aqui assim, ó, entre o Chile e a Argentina,
é o mais alto do continente americano, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo. Essa semana eu não vou passar nada para vocês copiarem, é só para vocês assistirem o vídeo e que é com a explicação das aulas anteriores, tá bem? Qualquer dúvida é só me chamar. Até mais, então.